Seja bem-vindo a mais um ReprogramaCast, o episódio de número 17 do podcast que impacta a tua vida positivamente. Veio te contagiar com muita felicidade e muita informação que realmente coloca você num outro patamar. E aqui a gente vai falar muito de espiritualidade, de positividade, de mentalidade, de emoções, e a gente pode rir, chorar, mas sempre com um bom astral nesse lugar maravilhoso e trazendo conteúdos que realmente enriquecem. A gente está na era da informação. Hoje você acessa a internet, você tem informação de tudo. Até se você quiser construir algo tóxico para você, você vai conseguir. Mas aqui a gente está envolvido para trazer comunicações efetivas que realmente traga conteúdos que edificam e que transformem pessoas. E essa é a proposta do ReprogramaCast. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma grande amiga que a gente aprendeu a se tornar amigo nessa jornada, minha cliente da reprogramação comportamental positiva. Eu fui cliente dela do que ela tem de melhor de expertise, mas ninguém melhor do que ela para se apresentar. Então, Claudinha, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto nesse momento, trocando essa ideia, enriquecendo aqui essa rede cheia de informações que a gente traga e nós sejamos bênção na vida de pelo menos uma pessoa que ouça esse nosso podcast. Claudinha, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado por aceitar o convite e se apresente. E nisso a gente já vai começar esse nosso bate-papo no Flow. Então, fale um pouco mais de você. Gustavo, que delícia estar aqui com você. Você sabe que eu sempre gostei da sua vibe, né? Onde você chega, você sempre leva essa vibe muito magnética. Isso é muito gostoso, né? Eu conheci o Gustavo trabalhando, né? Em 2022 eu era curadora de uma feira e o Gustavo ele foi convidado por mim para fazer uma palestra. Foi. Né? E ele chegou lá com a palestra de reprogramação mental, né? Foi. E ele já chegou, né? O que é que você tá fazendo? Além de sucesso. E isso é muito gostoso, né? A gente poder conhecer pessoas ainda na vida que plantam essas sementes, né? Esse é uma das coisas que eu gosto muito em você. Sempre admirei muito esse seu lado, né? Positivo. Claro que a gente tem dia que a gente ser humano, né? Todo avesso, ser humano, né? Faz parte. Principalmente mulheres, né? Como hormônio puro. Hormônio. Às vezes a gente acorda meio do avesso, né? E o que é que a gente pode fazer para mudar isso, né? E a reprogramação mental, ela casa muito com bastante com esse assunto. Mas, Claudinha, aqui a gente veio para fazer você brilhar. E é legal demais. Obrigado por essa introdução tão bacana que você fez falando sobre a nossa conexão. Mas de uma forma, se você conseguir ser resumida, porque essa mulher é um espetáculo, ela tem 300 atributos e competências, tá? Pianista de altíssimo nível, é uma grande escritora, uma grande coordenadora. Então eu gostaria de que você se apresentasse hoje, no momento, um pouco dessa tua jornada profissional, unida com a tua jornada pessoal de desenvolvimento, né? E quais são os seus projetos atuais que tá latente, que a gente tem que saber mais? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Sabe que muita gente me pergunta por que eu decidi ser mentora de carreira, né? Isso tá muito ligado à minha primeira infância. Eu sou de Bauru, vim para São Paulo com meu pai transferido dentro da empresa. Ele trabalhou no mesmo grupo durante 25 anos, até trabalhar numa das empresas do grupo, que era um grupo de investimento, um banco de investimentos em que ele era diretor. E meu pai, ele nunca foi uma pessoa muito acessível. Meu pai estava sempre lendo em casa, sempre estudando. Botava os limites dele ali para que e não fumava muito. Eu tenho essa memória, né, do meu pai, né, de sempre cigarro no cinzeiro, cigarro aqui, né, que ele encostava segurando o cigarro aqui, segurando, pensando e lendo muito. A gente tinha um estúdio em casa em que tinha os nossos instrumentos, piano, violão, e tinha uma estante imensa, maravilhosa, uma estante e que eu também era proibida de chegar perto. Porém, né, com toda aquela curiosidade de aquariana com ascendente em leão, eu escalava as prateleiras da estante e eu descobri o universo da leitura muito cedo.
Que legal. Né? Só que eu não contava pra ninguém que eu tava lendo escondido, porque do mesmo jeito que eu tirava o livro, eu encaixava ele exatamente no mesmo lugar, na mesma E posição. que tipo de literatura era essa? Olha, uma das coisas que me fascinou no início foram as revistas Planeta. Ah, eu adoro. Imagina eu com 7, 8 anos de idade legal. lendo revista Planeta. E eu sonhava com aquelas coisas que eu lia, eu gostava muito. A sorte não era Playboy, né? Não era Playboy, era Planeta. Era Planeta. Tanto que essas revistas, elas ficavam na última prateleira lá em cima. Que era o mais interessante, é lá que eu tinha que chegar, né? E parece que quanto Despertar mais... dessa curiosidade infantil, né? E quanto mais escondido, mais você quer. Exatamente, né? E claro que minha mãe pegou algumas vezes, ela não sabia o que eu estava lendo, mas ela pegou algumas vezes eu subindo, escalando, né? E era sempre perigoso, né? Porque para criança eu tinha que subir na pra cair, escrivaninha pra para poder... Exatamente. Mas os anjos da guarda das crianças são exímios protetores. Principalmente quando tem uma boa finalidade, que era a leitura, né? coisa linda que hoje em dia o povo perde por falta de conhecimento. Tá? A Bíblia, em Oséias, fala isso. E a gente tá na era da informação, mas a gente nunca viu tanta falta de conteúdo, na verdade, conteúdo rico. Informação tem de monte, mas conteúdo que transforma... Aí eu tô indignado. Inclusive teve um estudo, a gente já vai voltar nessa pauta que você estava falando sobre a tua... Mas teve um estudo que me deixou impressionado. É a primeira geração que vem com QI abaixo da geração anterior. Mesmo com todo o tanto de acesso. As crianças hoje em dia, elas têm uma falta de interesse de leitura, porque dá preguiça, né? O joguinho, ele já vem ali tailor-made, tá na mão já da libera criança, dopamina instantaneamente. Exatamente. Né? Não é só por causa da facilidade, é o efeito que causa no cérebro de liberação instantânea de dopamina. A cada troca de nível faz com que a criança se sinta capaz, né, de fazer aquilo. E a leitura de livro, ela demora mais, né? Porque a cada troca de capítulo, é como se você estivesse trocando um nível, mas para você chegar até lá, demora muito. Não, e outra coisa, leia o livro. É algo que estimula a tua imaginação, a criatividade. Porque se eu falo que, olha, eu estou num quarto. Nesse quarto tem um criado mudo. Desse criado mudo é da cor tal, do telefone vermelho em cima. Cara, cada um vai criar um telefone de uma maneira diferente, vai ver o criado mudo de uma maneira diferente, por mais bem descrito que ele esteja naquela cena. Além da gente criar, né, essa imagem no campo mental, a gente passa a falar melhor, né? Porque a gente vai acessando essas imagens quando a gente vai recontar essa história. Perfeito. Né? Então, isso é muito gostoso. Então, são os ganhos da leitura. Ganhos da leitura, você tem a palavra, você tem a imagem, você tem o fonema, né? Então, você vai construindo um vocabulário mais rico. E com o tempo... eu fui aprendendo a ler outras coleções, né? Trocou Planeta. Troquei o Planeta por Ernest Hemingway, que era extremamente complicado, desafiador. Eu precisei começar a ler esse livro, O Sol Também Se Levanta, 3 vezes, porque eu não entendia. Mas o mais famoso dele não é esse. Não é esse, mas eu comecei por esse, né? E eu pegava o dicionário, ficava do meu lado para poder entender. Que trabalho. Que trabalho. E criança, não, essa é minha criança esquisita, filho. Mas sabe que eu era muito tímida. E o que me abriu muito as portas foi a música. Eu comecei a estudar música com 6 anos de idade, eu fazia aula de piano, conservatório, tenho um currículo grande, né? Não é só tocar na prática, você tem que aprender o que está por trás da música. E nos 2 primeiros anos em que eu fui obrigada a tocar nas audições, né? Que é subir ao palco, sentar no piano e tocar aquilo que você aprendeu, eu me sentia nervosa. Criança, né? É desconhecido para criança. Desconfortável. É inóspito, sensação, né? De julgamento. Sensação de que a pessoa tá te olhando, tá me jogar lá no meio mesmo. Eu nem tinha essa questão do julgamento. Da julgamento. Mas tipo assim, o que eu faço? O que eu faço? Para quem eu olho? E eu fui muito bem orientada, porque eu tinha várias professoras que já tinham muita experiência de palco, elas davam concertos, eu comecei pelo clássico, então elas falavam, eu perguntava, para onde eu olho? Olhe para os seus pais. A hora que eles sorrirem para você... é que você está indo bem.
E você vai encontrar conforto. Ou então olha no horizonte, né? Não foca em ninguém. Mas né? legal eles derem já essa percepção pra você desde pequenininho. Até a questão do meu nome artístico, eu tenho 5 nomes. E eu fui orientada desde muito pequena. 5 nomes, é Cláudia, como é que é? O nome em português, né, filha? Cláudia Cristina Cardilo Caetano de Araújo. Da música. Não, dá mais de 5, ó. Cláudia Cardilo... Cláudia Cristina Cardilo Caetano de Araújo. Só faltou o Araújo ser Caraújo, pra ficar tudo com C. É muito legal isso, né? Bacana. CCCA. Então, fui orientada desde muito cedo a utilizar um nome artístico, né? Para que as pessoas pudessem me reconhecer. Cláudia Cardilo. Cláudia Cardilo. E desde os 12 anos eu sou Cláudia Cardilo. Boa. Então, a minha personalidade corporativa, ela foi forjada muito cedo. Ok. Né? Porque eu comecei a entender desde cedo que poderia ser uma profissão. Boa. E aos 14 anos, meu pai, ele se formou em psicologia, porque mesmo sendo diretor da área de investimentos, ele tinha uma vontade muito grande de fazer psicologia. E ele estudava muito sobre isso, ele começou a trazer as questões do que ele aprendia, né, a estimular, e tanto eu quanto a minha irmã, a pensar. Então, quando a gente trazia um problema para ele... Ele fala, fazia terapia com vocês. Não, ele fala, você trouxe o problema, então traga a solução. Eu não quero o problema. O que você vai fazer com o problema? É problema seu, se vira. Eu ouvi muito isso quando eu era pequena. No começo... Foi forjado no ferro e no fogo, né, filho? No começo a gente estranha, né? Porque a gente quer comodidade. Mas ele te deu o que é mais importante pra todo mundo. E quem ganha dinheiro são aqueles que resolvem problemas. Que resolvem problemas. Ele começou a te doutrinar dessa forma. Hoje você aparenta ser uma pessoa que tem facilidade na resolução dos problemas, até dos outros, né? Exatamente. E isso eu agradeço muito pela essa falta até desse olhar, né, para criança mesmo, né? Porque ele tratava a gente como adulto. A minha mãe era aquela pessoa relacional, que recebia todo mundo em casa, né? Que fazia aqueles almoços maravilhosos, aquela cozinha afetiva. O meu pai, não, ele já era muito... Mas era um casal clássico da época. Era um casal... isso foi muito legal, porque quando ele se formou, ele decidiu fazer uma migração de carreira. Isso foi o gatilho também de você mexer com carreira? Olha como são as coisas. Eu vivi na pele a dor do que é uma migração de carreira sem a gente pensar nessa migração sem ter estratégia. Sem ter estratégia, sem pensar nela antes, sem compartilhar com a família quais são os seus sonhos e os seus desejos. Porque se ele chegasse num final de tarde, né, já estando em casa... Preparar o meio de campo? Olha, o papai trabalha como diretor... Trabalha na parte do dinheiro, da área financeira, mas eu não sou feliz com isso. Eu gostaria muito que ele tivesse falado, porque a gente achava que ele era muito feliz no banco. E simplesmente uma tarde ele chegou em casa, conversou com a minha mãe e falou assim, eu pedi demissão do banco e a partir da semana que vem eu vou abrir meu consultório. Isso foi muito... Traumático, porque a gente tinha... uma visão do meu pai, a gente uma visão de vida. Não conhecia com quem você estava vivendo. Não, teoricamente, não foi um baque. Foi. E a gente tinha também um nível financeiro. E aí deu um downgrade, né? Opa! Não só o downgrade, como ensinou a gente a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 16 Fala, se vira, vai produzir. E o se vira, a gente aprendeu isso a vida inteira. Não, agora vai cuidar do teu. Tipo assim, eu não vou mais bancar vocês. Isso foi muito doloroso pra gente. Então, trabalhar com mentoria de carreira, eu posso hoje orientar as pessoas, porque uma vez que eu vivi isso, dos 14 aos 16 anos, e aos 16 eu me formei em música, porque eu comecei muito cedo, depois eu fiz ainda vários cursos de música durante mais 10 anos, então... Aos 16 eu já era bacharel em música, já tinha diploma, certificado que eu podia trabalhar com isso. E eu adorava dar aula, porque desde a minha primeira infância, o que é que você quer ser quando crescer? Professora. Então eu falei, nada melhor do que ser professora. De música. Porque já estou formada e durante 15 anos eu lecionei. Eu entendi que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava
E a partir daí, a minha metodologia passou a ser um diferencial muito grande para trazer as pessoas para a música. É sobre isso que o sucesso do professor é isso? Porque a gente olha para o aluno e a gente consegue identificar quem é o professor, né? Isso é muito gostoso. E eu tinha alunos particulares, tinha alunos em escola, em conservatório, e eu também reunia todo mundo no final do ano para essas audições. Então, o palco sempre teve muito presente na minha vida. E quando a gente tem uma experiência muito forte, muito predominante, ele não sai de você. Com certeza. Né? Então, essa questão de resolver os meus problemas, resolver os problemas dos outros, estar à frente do palco... Na verdade, tudo é dádiva e oportunidade, né? Se você olhar, por mais que possa ter sido dolorido para você a decisão do pai, aquela situação toda, hoje você só é o que você é pelas experiências que você viveu, né? Então, eu acho lindo a gente poder rever e revisitar o passado. Tem muita gente que tem essas dores, né? Muito latente no dia de hoje. E aí acaba impedindo a pessoa de ter relacionamentos, acaba impedindo a pessoa de ter sucesso, porque ela está presa ainda no passado. Olha... E como é que você começou nessa busca também, que uma das coisas que eu admiro em você é essa... tua grandiosidade de quantidade de conteúdo, de sabedoria, de vivências, de pauladas, de levantadas, e ainda assim você se coloca parte do tempo como um aprendiz, né? Você se permitiu, como uma mentora, viver uma mentoria, por exemplo, da reprogramação comportamental positiva. Como que você se vê nesse cenário? Você é uma pessoa que... se cuida mentalmente, espiritualmente, fisicamente? Como é que é isso daí? E quais foram os principais ganhos que você teve fazendo essa jornada dessa maneira? Eu nunca imputei culpa nenhuma para o meu pai por ele ter feito isso. Ele casou-se de novo depois, porque isso teve outros desdobramentos na família, né? Casou-se de novo depois, teve muito sucesso com uma empresa de treinamento na área de recursos humanos, tinha muitos clientes, viajava o Brasil todo dando curso, treinamento, tinha um consultório. Então, essa migração para ele foi extremamente positiva e ele teve muito sucesso, né? Ele já é falecido há 4 anos, mas enquanto vivo, ele pôde fazer tudo o que ele quis. É claro que a gente não cai muito longe do pé, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu estava insatisfeita com a música. Não no sentido de tocar, porque eu sempre brilhei muito tocando, sempre gostei muito e o palco me fazia muito bem, né? No sentido de... eu já cheguei onde eu queria. O que tem mais pela frente? Você não se sentia mais desafiada dentro desse universo. Exatamente. Tá. E eu gosto de um desafio, né? Eu adoro isso. Aí eu estava conversando com meu pai e eu falei para ele: pai, qual é o DNA das profissões da nossa família? Eu quero muito saber para saber se eu faço parte, se eu pertenço a esse DNA, né? O da minha mãe era muito claro, porque desde a minha bisavó sempre foram empreendedores, tanto as mulheres quanto os homens. São mulheres firmes, fortes, né? Italianas, daquelas assim, que sempre fazem aquilo que querem. Já o meu pai, eu não sabia, então nós passamos a estudar. Meu pai, eu morava sozinha já na época, meu pai ia em casa, às vezes de sábado à tarde, e a gente ficava estudando na Itália, a origem do nome, quais são as profissões na Itália, nos Estados Unidos, e depois no Brasil, que foi o terceiro continente que o Cardillo veio para o Brasil. E aí nós descobrimos que músicos, publicitários, tava tudo no teu médicos e advogados. Opa, peraí, então é só fazer o download disso, né? Você já tava com metade do download feito? Eu já tava com... A música já tava rolando solto? Música já rolava solto. Eu já fazia muita consultoria em estúdio, em função de ser professora de música, em fazer arranjo. Então, tinha muita banda que me contratava, né? E a questão do marketing, ela é muito intuitiva quando a gente já trabalha mais ou menos dentro da área, né? Principalmente porque eu já tem que se mostrar, isso, né? Então, é o marketing que já tá fazendo, seja intuitivo ou não, mas já era feito. Exatamente. Né? Eu já tinha
esse lado. Você só não falava assina o meu canal, dá um like, só não tinha essas falas. Técnica eu não tinha. Não, mas não tinha nem esses recursos, né? Porque a gente não tinha. Em falar em assina esse canal e dá o seu like, já aproveita, já faz isso aí já, tá? Já ativa notificações, já manda esse nosso conteúdo para outras pessoas poderem se beneficiar com essa história linda da Cláudia e com esta energia positiva do Reprograma Cast. Claudinha, continua, que eu tô adorando. Ai, que delícia. Tudo isso. Aos 27 anos, então, de uma maneira muito firme, muito decidida, eu comecei uma migração de carreira para o marketing. Eu comecei a trabalhar no universo corporativo muito tarde, aos 27 anos. Quem trabalha com música sabe que a gente vive em outro planeta. Sim. Então, vir para o mundo corporativo também, né? Deu uma despirocada ou não? Como é que você gerenciou isso? Eu sou uma pessoa muito sensata, muito amiga, muito verdadeira, muito genuína. E eu sempre fui assim. Ok. Né? Então, como eu sou muito calma, muito tranquila, isso fez com que eu olhasse para esse novo desafio com um olhar de observador. Então, me ajudou muito porque eu me distanciei e consegui entender o que eu precisava fazer. Comecei a trabalhar com marketing. Aos 30 anos eu abri meu primeiro negócio, que era levar a música para dentro das empresas. Eu tive clientes como Avon, vários clientes grandes. Então, na sexta-feira era o dia da música, em que eu podia levar a música. Que é uma terapia, né? É uma terapia, mas eu levava para o lado da quem sou eu dentro do time. Então, eu levava para o lado de um time, uma analogia com os times de trabalho. Uma parte lúdica. Exato. De educação, de liderança. Tipo Exato. Assim, então, ao ensinar uma música, né, se eu estou à frente como um mestre, como um maestro, né, qual é a sua posição na música? Que voz você assume? Na música não dá pra gente conversar, a gente troca olhares, né? Por olhares. Expressão facial. Por expressões faciais, por expressões corporais, por interpretação. E vai. Exatamente. E isso é muito legal. Eu acho isso lindo, sabe no quê? O quê? Naquelas... De sexta-feira eu gosto de comer uma pizzinha, tomar um vinho e curtir um lugar que só toca jazz. Eu amo jazz. Os caras do jazz. Tipo assim, tem uma mulher específica que ela sempre chama, ela é professora de música também, canta um soul, um black music, tipo no jazz, né? E ela sempre pega 3 caras que não se conhecem. Uma baterista, o guitarrista e o baixista. Que legal. Às vezes vem um cara de gaita e tal, não sei o que, só um parênteses a isso. E por quê? Tá fazendo essa ênfase na comunicação. Os caras não se conhecem. Aí ela falou assim, esse daqui eu vou tocar em ré, sei lá o quê. Pá, daí todo mundo, daí o batera, daí o cara do baixo. Cara, que bagulho louco. Você que é da música, eu não consigo, não tenho essa competência, porque eu nunca treinei. Inclusive esse ano, que eu fiz 50 anos, eu tenho um objetivo, e depois você vai até me ajudar nisso, Claudinha, porque você é minha referência. Eu imaginei em querer tocar jazz, sax. Olha, eu fiz aulas de sax. Então você vai me passar algumas orientações, tá? Muito gostoso. Eu sempre fui muito curiosa para tudo. Então, eu consegui fazer aula de vários instrumentos, não só o piano, o violão. E como é que é essa sinergia na comunicação, só de olhar que a gente sabe o tom, como é que é essa parada? Ela é sensorial? Ela é sensorial. É treinado? Como é que é essa parada toda? Eu tenho ouvido relativo e absoluto. Eu posso trabalhar com vários tons ao mesmo tempo e você vai falar, como é que foi para você trabalhar no universo corporativo? Era a mesma coisa para mim, era ouvir o relativo e absoluto. Para mim, não fazia muita diferença. Eu procurei sempre manter a sanidade da música, né, por trás de tudo isso, porque cada um tem uma voz dentro do escritório e cada um tem uma voz na banda. É a mesma coisa. Ótimo. A gente só precisa aprender a... Cada um no seu papel ali. Cada um no seu papel. Qual é a hierarquia? Quem é que leva... Tem a cozinha que leva a música, que é o piano, bateria, baixo e bateria, né? Ou o piano, ou a bateria e o baixo. Mas é importante que eu saiba que tem instrumentos de condução. São eles quem vão dar o ritmo, a velocidade. Eles que são os mais importantes, né? Tem os que vão... que faz o solo, que faz não sei o quê, essas paradas todas. Mas a cozinha... Olha a hierarquia. A cozinha... é o mais gostoso, porque o piano ele faz toda a harmonia, né? O contrabaixo, o baixo e a bateria, eles fazem o ritmo, a percussão. Então, eu já vou encaixando.
percussão, ritmo, aí vem a harmonia por cima, aí vem a voz, vem os instrumentos que solam. São várias categorias. Igual uma incorporação. Igualzinha. Tá. E quando a gente começa a solar, eu gosto muito de jazz, porque o jazz ele tem. Ele abre espaço pra todo mundo, né? Ele o quê? Abre espaço pra todo mundo. Ele todo abre mundo tem espaço pra todo momento. mundo. O baterista vai trazer a bateria dele, mas aí o baixista puxa e os outros ficam mais baixinho. Tem momentos que eles fazem isso. Tem, mas eu estudei com grandes mestres. Eu estudei com Hamilton Godoy do Zimbo Trio e a bossa nova, né? Ela é muito parecida. Ela tem uma linguagem uma pegada parecida. Uma pegada muito parecida com o jazz, né? Embora o jazz seja americano, existe um outro tipo de compasso, de pegada. Mais linda, mas olha isso. Tipo assim, uma batida de jazz, né? Se você for ver, né? Como? O jazz também pode... A gente pode cantar tudo. O jazz... Quem não lembra de Etta James ou Ella Fitzgerald cantando os Beatles? Sim. Né? Something in the way she moves. Olha como é profundo isso, né? Ela desestrutura toda a música. Ela não canta daquele jeito que eles cantam, né? Ela usa só a letra. Só a letra e ela vai desestruturando, totalmente novo, né? E isso é maravilhoso. Isso os meus pais me trouxeram muito, porque desde que eu era pequena eu ouço jazz em casa. Então, pra mim, eu tava sempre surfando nessas linhas do jazz. Você é o Léo, porque o Léo, meu filho, só escuta, fica com a gente. Tem hora que o Léo vira pra mim, pra minha esposa, e fala assim: pai, vocês não vão tomar vinho hoje? Não vai pôr um jazz? Ele cobra, ele fala tipo assim... É um ritual, é um ambiente, né? Você cria um ambiente novo. É uma pena que essas novas gerações não saibam o quanto é poderoso a gente ouvir música na hora do jantar, acender uma velinha, pôr um jazz, né? Nossa, como criar que ritual, gostoso. Né? É criar porque ritual em dita casa. ritmo. Exatamente. Aí muda o ritmo da casa. É hora de relaxar. E a gente viveu muito isso na minha casa. Que então, gostoso. trazer isso São memórias afetivas vida, boas. São memórias afetivas que são maravilhosas, né? A hora do cafezinho, né? Até o cheiro do charuto do meu pai, do cachimbo. Tem essa questão da memória afetiva, sim, com certeza. né? Porque eu lembro em que horas que ele acendia o charuto, o cachimbo. Às vezes minha mãe reclamava que o cheiro fica em casa, mas enfim, né? Era outra época. E isso é maravilhoso. Então, com tudo isso, eu peguei toda essa bagagem que me foi fornecida e vim acompanhando. Essa bagagem veio me acompanhando durante minha vida. Por isso que eu falei que eu não culpo meu pai por ter querido ser feliz. Porque eu acho que isso é maravilhoso. A única coisa também, que faltou foi ter chegado para nós. Ter mais tato. Filhas. É o tato. Filhas, o papai não tá feliz com isso. O papai precisa mudar de carreira. Porque a gente ia apoiar ele. Mas ele não devia ter esse recurso dentro dele também, né? Talvez não, né? Porque se tivesse, a gente teria só dá feito. Aquilo que a gente tem. E se ele não deu, é porque não tinha. Por isso que eu falo que eu não culpo. Possivelmente. Vir para fazer a migração de carreira e começar a desmistificar o que era a migração de carreira, para mim foi muito bom, porque dos 27 aos 30, eu fiz uma migração da música para o marketing de uma maneira muito saudável. Eu abri a minha agência que levava a música para as empresas. Depois de um ano eu entendi também que não era o que eu queria fazer. Abri uma nova empresa, uma agência de marketing esportivo e viajei o Brasil fazendo eventos de golfe, eventos de tênis, mas também entendi que não era para mim. E a gente pode tentar, né? Porque a gente tem a vida inteira pela frente. Deve fazer. Porque senão a gente fica infeliz. Melhor fazer aquilo que tem um chamado dentro de você do que depois você, na beira da morte, ter arrependido de não ter feito. Exatamente. Tem um vídeo que eu sempre coloco nos meus treinamentos e ele fala o seguinte, né? Eles foram no asilo. E aí sempre fazia pergunta para as pessoas: do que é que você mais se arrepende? De não ter feito algo. As pessoas se arrependem de não ter feito algo. Nunca se arrepende de ter feito algo.
Pode ser que eu tenha feito algo que foi ruim, que não sei o quê, mas você não se arrepende daquilo que você fez. Você arrepende daquilo que você não fez. Porque é o que você não faz que deixa vazio. Então, eu trabalhei em grandes empresas da indústria italiana, trabalhei em grandes empresas americanas, e foi a empresa americana que me ensinou a ter uma visão estratégica de mercado, como Microsoft, Atento, Sheraton, a rede Sheraton de hotéis, WTC. Eu trabalhei em grandes redes americanas. E teve uma hora que eu pensei comigo, se eu trabalho no marketing e no comercial e trago receita para essas empresas, eu sou capaz de fazer uma carteira de 11 milhões por ano, por que eu não posso ter a minha agência? O que faltou na época em que eu tive as minhas empresas, em que eu me candidatei empreendedora e abri as empresas, o que faltou, né? Aí eu entendi que eu precisava estudar mais sobre empreendedorismo, entender mais, né? Ter uma visão, um overview geral, né? Do Aí que era tem que ser bom para empreender no Brasil, né? E tem que ser, né? Porque a gente tem que Brasil é uma terra emocionante. Com a música, né? É emocionante. É emocionante. Diga eu que diga. Vivi anos também no mundo corporativo, na hora que eu decidi fazer a transição, meu Deus. E aí, quando eu fiz a transição, porque aí já não é mais migração, a migração é quando eu vou para um setor completamente diferente do meu, um mercado que não é o meu. A transição não, eu já estava dentro do marketing, eu abri a minha agência de marketing fazem 18 anos, sou muito feliz com o que eu faço. Eu optei por uma outra linguagem. O que é que as pessoas têm tanta dificuldade? É de se mostrar. Ela tem qualificação, mas ela não sabe mostrar para o público dela. Então, eu decidi trabalhar na construção de carreiras e eu vim pelo marketing para o desenvolvimento humano. Então, eu sabia como... Para fazer essa pessoa florescer. Exatamente. Ela não conseguia se vender, você fazia elas virar um produto assim, brilhante. Um produto salutável, vendável e desejado pelo mercado, né? E durante muitos anos eu trabalhei só com o branding. Então, eu fazia esse reposicionamento. E personal branding ou só branding? Personal branding e branding das empresas, né? Normalmente eram empreendedores, médicos, terapeutas, empreendedores em geral. E eu comecei a descobrir essa minha facilidade de resolver o problema dos outros, que eu podia estudar e me desenvolver no lado do desenvolvimento humano também. Então, trazer estratégias, planejamento, organização para cuidar das carreiras. Bom. E aí, em 2012, eu comecei a trabalhar com carreiras e fui muito feliz porque eu consegui unir toda essa embalagem externa com o conteúdo interno numa pessoa só. Então, não era só mais site, não era só anúncio em revista. Você criou um omnichannel. Exatamente. Tá. Exatamente. E me senti muito feliz com isso. Peraí, agora é o seguinte, você já contou uma história de uma vida que é muito bacana, que tem aí, a gente tá vendo tua competência e o quanto de recurso você tem aí para contribuir com um empreendedor, construindo. Aonde entra a história de escrita? Ai, a história de escrita funciona assim. Tipo assim, eu quero saber, porque essa mulher, ela foi minha mentora. Eu tenho um livro escrito há 20 anos atrás, chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. E 20 anos, exatamente o ano passado ele completou 20 anos, e eu decidi, ela me estimulou também a fazer isso, dar uma nova vida para esse livro, né? A gente trazer uma versão atualizada 20 anos depois, e ela me ajudou com uma maestria que vocês não fazem ideia. A forma como ajudava e trazia sugestões de escrita. Aonde veio também? Então, você estava lendo a revistinha Planeta, lendo lá com 6 anos de idade, não sei o que, agora que você está com 20 e poucos, né? Então, aí de leitura, de aprendizagem, olha que delícia. Aí você entrou com este projeto você tem os seus livros. Quantos livros escritos? São 6 livros individuais e 6 livros em curadoria. Ótimo, então são 12 livros. São 12 livros, Ótimo. 3 livros como coautora também. E todos os livros em que eu sou curadora, os 6 livros, eu também sou coordenadora. Ótimo. Como que despertou isso? Né? A gente também pode olhar um pouquinho para o lado dos ancestrais, né? Os meus ancestrais também gostavam muito de escrita. E meu pai sempre quis escrever um livro. E foi uma maneira de se honrar ele também. Ficou no querer, sabe? Porque ele escrevia muitos artigos para muitas revistas na área espiritual, ele era ministro da igreja messiânica, né?
permeou aí por outras igrejas também, mas durante 30 anos ele foi ministro. E o fato de gostar de ler não tem nada a ver com gostar de escrever, são coisas diferentes. Distintas, tá. São coisas distintas. Mas eu sempre verbalizei muito fácil, de uma maneira muito fácil, e eu sempre gostei de escrever. Então, todos os meus cadernos, né, de memórias que eu tenho, sempre está escrito como um diário. E eu decidi que eu também poderia começar a escrever e-books em 2000, lá a gente já está em 2015. Em 2017, eu conheci um editor, um grande editor, o dono de uma grande editora, o qual você também Pode conhece. falar o nome dele, que Pode ele é falar, nosso mestre. Eu adoro esse homem, que é o Maurício Città. Ele é responsável por toda essa mudança na minha vida, porque eu fui num evento em que ele era o hostess do evento, né? E ele chegou para mim e falou assim: Você já escreveu alguma coisa? Eu falei assim: eu já escrevi 5 e-books. Ele falou assim: mas e-book não é livro, né? E eu, na minha cabeça, já estava deixando o meu legado, né? Sim. Ele falou assim: não, o livro, ele é sensorial. E ele pegou um livro, né? Com todo aquele jeito dele falar bem calmo, ele abriu o livro tem cheiro, o livro tem barulho, o livro tem tato. Acabou com o e-book. Ele falou assim: vou te desafiar, você topa escrever um capítulo de um livro? Um capítulo, tá bom, é mais ou menos a mesma quantidade de um e-book? Ele falou, mais ou menos. Então, galera, ela acabou 2017. de deixar a deixa do que ela acabou de construir. O que a gente fez, e inclusive eu tive o prazer de participar de uma das obras que ela foi coordenadora junto comigo, né? Ela me convidou para ser coordenadora. Então, essa resenha veio Maurício é o seu professor. Ele sabe disso. E você começou a incorporar o papel dele, porque do jeito que você também trouxe, as propostas são convincentes. Você não acredita que no lançamento desse livro em que eu fui coautora, que chamava-se Amor e Sexo, eu falei sobre relacionamento a dois, né? Como que a comunicação a dois, ela é importante. Então, como que eu insiro outra pessoa no meu mundo, seja por meio de uma academia, seja por meio de um jantar, de um ritual em casa, né? Como que eu desperto os hormônios da felicidade? E quando eu escrevi esse capítulo, quando eu mandei para lá, eu não tinha muita noção ainda do tamanho, né? Porque a folha do A4 ela é diferente do tamanho do livro. Então, eu achava que eu estava escrevendo a mesma quantidade. Na verdade, não. É menor, né? Eu escrevi 2 capítulos seguidos. Aí, a Alessandra, que você conhece também, ela virou para mim e falou assim: mas você já escreveu mais do que um. Por que você não escreve mais capítulos? Já viram um negocinho, um livro? Eu falei, na verdade, eu não quero só escrever o capítulo. Eu gosto de explicar isso para as pessoas, como elas fazem. Eu já estou fazendo mentoria de escrita para algumas pessoas, né? Aí, uma coisa foi juntando com a outra e aí vieram os livros em que eu pude coordenar. Já no ano seguinte, eu já comecei a coordenar o Bem Viva de Corpo e Alma. Em 2020, nós lançamos com 33 autores. E o Bem Viva de Corpo e Alma, ele pegou um pedaço da pandemia. Então, eu senti na pandemia a quantidade de pessoas que precisavam deixar os seus legados com medo de morrer antes de deixar alguma coisa efetiva. O meu diferencial na vida é que eu não vim a turismo. Eu sempre quis deixar meu legado desde pequenininha. Eu sempre punha o meu dedo nas coisas e falava, vou mudar isso aqui. Mas por que as pessoas me perguntavam, por que você quer mudar? Porque eu acho que isso pode ficar melhor. Então, eu já construí plantei muitas sementes, construí muitos mini legados em empresas que eu trabalhei, pessoas com as quais eu conversei, vidas que eu transformei. Quando eu decidi ser curadora e coordenadora de livro, eu falei, esse aqui vai ser o meu legado escrito. Existe o legado oral que a gente deixa por meio do podcast, por meio das palestras. Eu falei, eu vou deixar o meu legado escrito, que era para ser um livro, já são 6, e mais os outros 6 livros, são ao todo 12 publicações. Que legal, eu tenho com a minha todos têm o seu nome ali, né? Escrito. Eu já prefaciei tenho mais coisas ainda, tem prefácio, tem... Você escreveu no Pequenas Atitudes, Grandes Histórias, você também foi apresentadora, Você também escreveu no outro livro meu, que da Gratidão. Da Gratidão, verdade, né? Que foi o 3º volume, né? Que tem 3, tem uma caixinha com 3... Um box com 3, e você pegou a última introdução. Que legal! Então, tudo isso faz parte do quanto eu
transbordo para fora. Porque tem E falando em transbordo, tem mesmo, viu, mulher? Tem conteúdo que eu preciso, né, levar. Tanto é que a gente tá aqui num bate-papo com tanto conteúdo que você já nos trouxe, e eu já quero trazer o seguinte, me fala um pouquinho mais desse livro, do Novo Ser Humano. O Novo Ser Humano... Mostra ali na tela para as pessoas verem. O Novo Ser Humano mais saúde ali. mental na era digital. Ele começou com um pequeno objetivo. Um livro para comemoração dos meus 40 anos de carreira. E eu decidi encantar... Você começou a trabalhar com 0 anos? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Eu ia falar 6. Com 16 anos de idade. E 40 vira rapidinho, Passou. né? Passa muito rápido, porque a gente constrói muita coisa na vida. Né? Sim. Então, quando você olha para trás, tem um legado grande mesmo. E eu comecei a convidar pessoas para escreverem no livro sobre saúde mental no momento offline. O que é que as pessoas podiam fazer no offline que poderia trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais saúde mental para aquelas pessoas. Porque nós somos seres integrativos, né? Corpo, mente, espírito e emoções. Sim. E a gente precisa prestar atenção. Foi extremamente desafiador, porque eu convidei muita gente, mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, quando a gente fala sobre telinha, e principalmente no momento em que a inteligência artificial ainda era mais desconhecida, estava engatinhando, as pessoas se sentiam um pouquinho desconfortáveis. E nesse momento eu conheci você, que era final de 2022, e deu match muito rápido com a gente, né? Os dispostos se atraem, né? Entendi. Exatamente, os dispostos se atraem. E o que deu match já virou admiração, respeito, carinho e amizade muito rápido, porque a gente se completa, né? Eu sempre falo isso pro Gustavo, né? O Gustavo tem um lado do yin e yang, né? Que a gente se completa muito nos projetos que a gente desenvolve junto. E isso é maravilhoso. As energias fortalecem, né? Exatamente. Encontrar pessoas que fortaleçam a gente. Você é uma dessas pessoas que não passou pela minha vida. Você veio e ficou, permaneceu. Tanto que a gente escreveu... Tem uma obra aí junto. Tem uma obra juntos. E nós temos... Eu não me lembro, esse nome Novo Ser Humano, quem foi que deu? Não, esse já era o Novo Ser Humano. O Novo Ser Humano. Mais saúde... Era mais saúde mental desde o início. Aí a gente até trocou, né? Mais saúde, porque o mental estava tão desafiador. Depois a gente voltou pro mental na era digital. Isso. E no Bem Viva de Corpo e Alma, eu já tive um capítulo também que eu falei sobre saúde mental e que eu falei sobre inteligência artificial para terapeutas e médicos. Olha como que que eles podiam trazer para o seu dia a dia, né? Aqui não, aqui esse livro ele se desenvolveu numa egrégora diferente. A gente deveria ter falado mais sobre inteligência artificial, mas não, a gente se voltou mais pra humano. dentro. A gente se voltou Tanto é que meu capítulo nesse livro é a reumanização do humano. Então o digital faz parte da nossa vida, vai ser inevitável essa inteligência, mas quanto mais humanizado nós formos, mais sucesso a gente vai ter. Exatamente, porque a máquina, a inteligência artificial, ela já vai estar fazendo o papel dela, que é o operacional. Ela vai tirar mais o ser humano do operacional para que a gente esteja na questão estratégica. Só que para demandar mais planejamento e organização, a gente precisa se voltar para as nossas inteligências emocionais, né? Ter uma escuta mais ativa, se afeiçoar mais com o outro ser humano para poder entender, porque a máquina já está fazendo isso. Então nós precisamos trazer mais as nossas qualidades, competências, habilidades que são mais humanas. Perfeito. Tanto que o meu capítulo é sobre as inteligências emocionais e artificiais, que foi o tema da minha pós-graduação também, que eu fiz em 2023 para 2024. Então, quando a gente mostra para o ser humano que hoje nós somos novos seres humanos, nós passamos e enfrentamos aí uma pandemia, estamos aqui, e o que a gente aprendeu com isso? Eu tenho uma visão do ser humano que hoje somos divididos em 3 pilares. É uma visão particular minha. Existem aqueles seres humanos que já despertaram e que falam para milhões de pessoas, plantando a sua semente, são mentores, são coaches, são profissionais que trazem consultoria, mas que eles estão ali à frente, já falando para milhares de pessoas.
Num segundo pilar, a gente tem as pessoas que estão despertando a consciência e que vão despertar ao longo da vida e que também irão falar para centenas e milhares de pessoas. Que nós, nesse livro, fizemos exatamente isso. Trouxemos para cá pessoas que estão despertando para esse novo amanhecer, né, para essa nova consciência da era digital e que levam os seus conhecimentos. Né? E existe um terceiro pilar de pessoas que não despertaram e que talvez não despertem. E durante muito tempo eu pensei, não temos mais tempo para isso. Porém, nós podemos ser sim mestres dessas pessoas. Sim. Mesmo que elas não despertem estimular de alguma maneira, vida, né? Nós vamos estimular de maneira auditiva, visual, cognitiva, assim como Jesus motora. Cristo falou na parábola do bom semeador, a semente ela foi lançada. Exatamente. Aí o solo, se ele vai fertilizar e fazer com que essa semente vire uma árvore, aí o solo é o coração de cada um. Exatamente. E foi escrevendo a Frequência da Gratidão, a trilogia da Frequência da Gratidão, que eu entendi isso. Porque eu pensava que, poxa, que pena, né? Eles perderam tempo, esse terceiro pilar não vai despertar. Não, ainda dá tempo. Só que de uma maneira mais lenta. Então eles vão despertar. Tem o teu tempo. Exatamente. E a gente precisa respeitar. Enquanto mentores, a gente aprende muito isso, né? A despertar e entender o tempo do outro. E eu aprendi isso. Né, que somos novos seres humanos, estamos vivendo novas experiências aqui na Terra, e o quanto mais a gente compartilha e estiver junto com pessoas que são afins, que mais a gente evolui, né? A responsabilidade aumenta, sim, porque esse grupo vai aumentando. Claudinha, que lindo falar contigo. E falando em experiência, falando em tudo isso, feliz. A experiência de hoje está sendo incrível e aqui a gente tem uma experiência. Tá? Eu sempre dou um mimo para as pessoas que vêm aqui no Reprograma Cast. Olha aqui. Olha que lindo. Isso daqui é um apoio também, além do meu desejo em reconhecer o teu tempo, o teu deslocamento, agradecer por você ter vindo aqui. Aqui tem 2 pessoas incríveis que também me ajudaram a fazer esse programa acontecer, que é a Flow 360, uma gráfica que cria experiências. E você vai ver a experiência que você vai receber agora com a gráfica Flow 360. Se você quiser gerar experiências, coisas novas, a Flow 360, que é uma patrocinadora desse nosso Reprograma Cast, ela faz coisas incríveis, tá? Então aqui vai ter o QR Code, você vai ter um desconto para você estar na tela aqui, já entra em contato com a Rafa, ela faz um atendimento maravilhoso. E aqui dentro, eu quero que você abra esse presente que é teu. Ai, que lindo! E aí eu quero que você sinta já a experiência de abrir. Ai, que tudo! Olha aí. Uau. Vamos ver o que você percebe, ó. Olha que lindo. Primeira coisa que eu vi aqui, olha, pra gente nutrir não só a nossa sede interna, mas o nosso conhecimento, a nossa sede de conhecimento. Sensacional. Aqui, E mostra isso daí na tela. Olha que lindo. Isso daí é de um outro patrocinador, um grande irmão meu, Tadeu. Nossa, que o Tadeu você conheceu, que ele ia fazer parte do nosso livro. Acabou não dando certo. O Tadeuzito, que é o dono da empresa que faz personalizações em garrafas aí pra eternizar. Tem um cheirinho aqui na caixa. Isso também, que eu queria saber. De perfume esse super gostoso. Esse é o cuidado do Flow 360. Olha. E aí, o que tem aí? O que é um planner? É. Olha que lindo. Mas vai olhando aí o planner, todo o comecinho dele, ele é um planner bem interessante, mas abre no meio dele e dá uma olhada aqui que tá escrito aí. Diário de bordo. Que a gente falou muito sobre isso, né? Por que valeu a pena viver o dia de hoje? É para responder? Não, eu quero que você me diga agora o que te estimulou a fazer a reprogramação comportamental positiva, o que você percebeu nessa jornada que você viveu. Muito obrigada e por que pelo presente, amor. Faça bom uso dele, muito você obrigada. Merece. Com certeza farei. E o que dentro desse processo da reprogramação comportamental positiva, então por que você decidiu entrar num processo desse, você que está numa jornada tão linda, tão incrível, por quê? O que você encontrou
E por que você recomendaria para as pessoas fazerem? Porque durante muitos anos eu cuidei de pessoas, eu plantei minhas sementes, eu vi essas sementes florescerem, recebi depoimentos maravilhosos dessas pessoas que passaram por mentoria ou por um rebranding comigo, né? Uma formatação de uma persona corporativa. Mas chegou um momento que eu precisava olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu me perguntei, será que tudo que eu faço ainda é importante para as pessoas? Será que tudo que eu faço ainda é válido como ferramenta, né, de transformação? E nesse momento eu decidi olhar para mim. E eu nunca me esqueço do dia que eu cheguei para você, né, no nosso primeiro encontro, que nós decidimos que eu faria a mentoria de carreira, mentoria de escrita literária para você, e você faria o reprograma para mim. Eu falei para você, eu quero mudar de nível, eu quero saltar para o outro lado. Eu já cheguei... Salto quântico. Eu falei exatamente isso. Eu quero um salto quântico, porque desse lado desse continente eu já vi tudo. Eu preciso conhecer o novo, porque eu tenho a sede do novo. E eu falei assim, eu não sei como você vai fazer, se você vai me catapultar, se você vai me jogar. E você falou, que tal voando? Águia voa com águia. E o topo é pouco para quem aprende a voar. E o topo é pouco, exatamente. E aquilo foi o gatilho que faltava para que eu pudesse parar o meu dia e olhar para mim, cuidar de mim. Então, muitas vezes eu vejo médicos, né, cuidando dos outros, mas eles não cuidam de si. E eu estava vivendo exatamente o que eu pregava contra. Então, quem cuida precisa ser cuidado, né? Quem cuida precisa ser cuidado por uma outra pessoa, com responsabilidade, com olhar, né? Como você veio com todo o seu conhecimento e de uma maneira muito sutil, né? Então, quando eu percebi que eu tinha ali um parceiro que ia voar comigo lado a lado, eu me senti confortável para poder baixar todas as minhas armas, todas as minhas barreiras, né? Todas as minhas... todos os meus desafios por estar ali também no meu dia a dia, né? E me entregar de corpo e alma. E foi exatamente o que eu fiz. E foi uma verdadeira aprendiz. Fui uma verdadeira aprendiz. Mandou super bem, viu? E quando faltavam algumas semanas para a gente terminar o segundo reprograma... A gente fez 2 programas da reprogramação. Protocolo 1 e o protocolo 2. E o protocolo 2. Faltavam algumas semanas... É como se eu tivesse recebido um bálsamo tão maravilhoso. Eu estava tão nutrida de tudo aquilo que eu consegui olhar para trás e validar tudo que eu fiz com todas as pessoas a minha vida inteira. Então eu fui ali para validar, né? Era o meu tempo de aprendizagem, aquele meu patamar de descanso, né? Que a gente para beber água, para respirar. Foi exatamente o meu tempo. Então eu olho para trás e abençoo todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque todos... No fundo, tudo é benção. Tudo é benção, tudo é dádiva e oportunidade, né? Que nós falamos muito sobre isso. Então, você ter vindo para minha vida também, conhecer você naquele evento. A gente estava aberto, em sintonia naquele momento, para que desse match, né? Deu match. Tanto que a gente tem... Além da reprogramação, além da mentoria de escrita, a gente tem um legado que nós construímos juntos e que vai ficar para o resto da vida. Eternizou. Eternizou, porque esse livro ele caiu no momento certo, na hora certa, para muita gente, né? Então ele está fazendo um sucesso muito grande no mercado, porque a gente fala de saúde mental na era digital, né? E hoje a gente já entende que somos novas pessoas. Exato. Né? Novos seres humanos. Claudinha, eu quero que você deixe uma mensagem final para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando, que estão curtindo, comentando. Eu quero que você deixe uma mensagem que eternizasse, que se tudo acabasse, essa mensagem ficaria. Qual seria essa mensagem? Além de agradecer você por esse momento maravilhoso, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né, que tem esse tempo e disposição para assistir. Nós não viemos na vida a turismo. Nós estamos aqui com um objetivo. Cada ser humano, por isso que é um novo ser humano, tem uma missão, tem um propósito na vida. O quanto antes você descobrir isso dentro de você,
mais fácil vai ser a sua vida. Então, eu decidi desde muito cedo deixar o meu legado e consigo fazer isso, sou muito feliz com isso. Por isso que eu ensino as pessoas a descobrirem o que é legado, o que é propósito. E se você ainda tem dúvida, começa a ouvir aquela pergunta que seus pais, seus tios faziam para você: o que é que você quer ser quando crescer? Porque essa resposta, ela está intimamente ligada ao seu desejo, né, de crescer como uma pessoa. Eu tinha o desejo de ser professora, me transformei em consultora, depois em mentora, mas foi uma alavancagem natural que veio vindo com o tempo, porque eu estava aberta para isso. Perfeito. Né? Então, olhe para trás, olhe para o seu coração. Dá tempo ainda de você mudar, né? Dá tempo de você ser feliz. Eu trouxe a história do meu pai aqui porque ela é muito forte na nossa família. E eu também fiz a mesma coisa, só que eu não tinha filhos na época, então eu não precisava... Não traumatizou ninguém, né? Não traumatizou ninguém, eu precisava dar atenção a isso. Mas olhe para você, olhe para o seu legado, olhe para sua família. E se você estiver pensando em fazer uma migração ou transição de carreira, converse com as pessoas que estão em casa, porque elas são as mais importantes na sua vida. E elas vão viver com você, né? Eu vi você falando com ela lá que num dia que você chamou ela do Dia das Mães, você falou que ela comeu todo o osso, né? Ela roeu o osso com você e agora era a hora dela comer o filé mignon. É a família, né? Exato. É quem está em volta de você, Exato, que te acolhe e que te entende os teus momentos. Então, viva esta vida por inteiro, né? Com a mente alerta, com o coração aberto, para que você seja muito feliz. Que lindo! Palmas pra Claudinha! Galera, muito obrigado por você ter vindo até neste momento dentro deste programa, o de número 17 do ReprogramaCast, com a Cláudia Cardillo, que deu uma aula pra gente. Muito obrigado, eu saio daqui melhor que eu cheguei, depois de ter te escutado, de ter sentido a tua energia aqui. E você que chegou até aqui, vai lá e faz o hashtag #EuReprogramei, escreve, fala que você assistiu até aqui, deixe outros comentários e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas se contagiem positivamente com coisas que realmente edificam. O mundo está precisando muito, informação já tem várias, mas estão precisando de conteúdos com qualidade e essa é a proposta do ReprogramaCast. Claudíssima, muito obrigado e a gente se vê ainda muitas outras vezes. E se você ainda não a segue, Cláudia, busque seguir ela nas redes sociais, tem lá Cláudia Cardillo, mentora oficial. Tá? Oficial, porque mas vai deixar aqui na descrição, vai ter. Tem umas priminhas de 16, 17 anos que começaram a usar o Cláudia Cardillo e aí começou a gerar confusão, então eita, de 6 meses pra cá é Cláudia Cardillo oficial. Oficial é tu. Exatamente. É isso aí, então eu vou deixar na descrição, você vai ter como acessar as redes sociais dela e mais uma vez, muito obrigado, Claudinha. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo ReprogramaCast, porque ReprogramaCast vem reprogramar você de dentro pra fora, trazendo felicidade e positividade, porque afinal, pessoas mais felizes e positivas não enchem o saco de ninguém, pelo contrário, é desejado ficar cada vez mais próximo de si mesmo e das outras pessoas que querem chegar até você. Então, seja feliz e positivo e busque entender uma coisa. Você nasceu para ser feliz, é um comando divino. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.